Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, sejam bem-vindos também ao Sambistas da Depressão. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje voltamos ao nosso quadro Acadêmicos do Samba, que já recebeu aqui o Gabriel, quando a gente falou de casais, já recebeu aqui o Dinei Isidoro, quando a gente falou da questão de memória e de escrita sobre as escritas sobre os baluartes do Carnaval de São Paulo, e hoje a gente vai para um outro caminho, né? A gente já recebeu aqui o Dinei, que é um jornalista barra historiador popular, já recebeu aqui o Gabriel, que é o antropólogo, e hoje a gente vai receber um arquiteto da área de urbanismo, para a gente perceber como que o Carnaval pode ter várias perspectivas de pesquisa para múltiplas áreas existentes, e hoje a gente vai falar aqui de dois trabalhos do Gleuson, depois ele me corrige se eu falei o nome certo, que é o Raça, Cultura e Disputa Territorial, o caso do Príncipe Negro, que é a dissertação de 2020, e o artigo As Escolas de Sambas Negras da Periferia e Hierarquia do Carnaval Paulistano, Difíceis Acessos, de 2021, publicado na revista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, se eu não me engano, FAUSP. A USP tem tanta sigla que às vezes eu me confundo. O Gleuson é membro do Laboratório Cultural Cidade Diásporas, Lab Dias, adoro esses nomes, que geram outros nomes, né? Lab Dias é um nome bem interessante. Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, mestre em Arquitetura e Urbanismo também pela FAUSP, com a dissertação que eu acabei de falar, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, e arquiteto urbanista no escritório MMBB. Também é professor, pelo menos foi o que eu descobri aqui nas minhas pesquisas. Então é uma pessoa da USP. Ler aqui uns trechos que eu achei interessante. O caso do Príncipe Negro da Vila Prudente nos permite observar que os processos racializados não se dão apenas associados às grandes desigualdades de classe. As margens do córrego da Moca foram ocupadas de maneira regular por famílias negras que compraram os lotes e lá construíram suas vidas, conforme pudemos apurar nas entrevistas realizadas. A construção de uma avenida, a qual faria a conexão com o bairro do Ipiranga e São Mateus, no extremo leste da cidade, e as consequentes transformações imobiliárias, concorreram para a saída dessas pessoas do bairro da Vila Prudente. A memória do futebol de várzea e a fundação de uma agremiação carnavalesca negra dão pistas sobre os significados da presença negra no bairro, a qual é metida nas narrativas predominantes que se referem à sua formação. Apesar da visibilidade que o carnaval das escolas de samba possuía, mesmo entre a população que não participava dele, as escolas de samba não conseguiram consolidar a associação de sua imagem do bairro, como fazem as organizações culturais ou étnicas, ligadas aos imigrantes europeus, ou mesmo com as instituições comerciais, o fazem, inclusive, valentes das identidades étnicas desses imigrantes. Pode-se concluir, portanto, que as últimas divisões do carnaval são constituídas predominantemente por agremiações localizadas na periferia da cidade. Por sua vez, a maioria das agremiações dos primeiros grupos, também surgidas nesse período de rápido crescimento da cidade, são as que localizam os bairros melhor estruturados e que conseguiram melhor se beneficiar das transformações ocorridas no carnaval a partir da institucionalização. Li muita coisa porque é um texto bastante fácil de ser lido, então li os links, tanto para a dissertação como para o artigo estarão aqui nos links. Então, seja bem-vindo, Gleuson. Falei certo ou não? Falou certo. Tem as duas formas aí, né? É Gleuson, mas todo mundo chama Gleuson também, que acho que é o correto, né? Mas sim. Eu sempre digo que o que conta é como a mãe da gente chama a gente, né? Minha mãe chama de Gleuson. Então é Gleuson. O certo é Gleuson. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Se apresente ao nosso público, já fiz aqui uma apresentação, mas eu quero a apresentação do Lattes, né? Se apresente ao nosso público, quem é você? Você também participa de construção de DCs e outras coisas, se apresente. Só para não repetir aí, você já fez uma ótima apresentação, né? E é isso, né? Também, além de pesquisador, eu sempre falo que eu ingressei... Antes de entrar na vida acadêmica, eu ingressei numa outra escola, que foi a escola de samba, né? Então, eu comecei a atuar como carnavalesco, quer dizer, não atuar necessariamente como carnavalesco, mas atuar na escola de samba já antes de entrar na graduação.
em arquitetura. Então, a minha graduação ela foi acompanhada por esse trabalho paralelo no Carnaval também. Tanto que tanto a conclusão do curso, né? A gente no curso de arquitetura a gente faz um trabalho de conclusão de curso que é um projeto, e eu fiz um projeto relacionado ao Carnaval também. Eu fiz o que seria a Fábrica do Samba, né? Era um projeto o meu projeto chamava Parque do Samba, e ficava na Barra Funda. E foi mais bonito momento, o nome. O nome é mais bonito. E foi nesse momento, na graduação, quando eu estava fazendo as pesquisas para fazer o trabalho final, né, de graduação, foi quando, assim, no meu último ano, né, de graduação, foi quando eu consegui unir as duas coisas, eu acho, porque aí foi quando eu finalmente, né, tive acesso a uma bibliografia que relacionava samba e cidade. Aproveitando o espaço para fazer uma crítica, né? Você também está na academia, você sabe disso, né? A gente tem os conteúdos ainda, e o curso de arquitetura é um curso extremamente elitista, e é um curso que exclui a participação do negro na formação das cidades, né, brasileiras. E então foi um pouco nesse momento, né, no final do curso, que eu pude realmente relacionar a minha experiência no Carnaval e pude também começar a compreender que tinha uma questão, a questão da população negra, né? Até então eu não tinha percebido isso. E aí é o que eu sigo pesquisando também, né, até atualmente. É interessante porque o Gabriel, que veio aqui também, ele é um relato bastante interessante da antropologia, que também não escapa muito dessa questão do elitismo, e ele se identificou mais na parte de pesquisa no final, né, exatamente para o mestrado dele. Mas também o interessante de vocês, né, antropologia e urbanismo, é que é uma coisa que eu sempre falo, né, o Carnaval ele tem vários ramos de pesquisa, né, não precisa ficar só na história, não precisa só ficar na linguagem. Tem várias formas de pensar a manifestação como um todo, né? Acho que é interessante isso. O seu trabalho faz lembrar muitos trabalhos da geografia, que tem também na USP sobre Carnaval, né? Que tem esse olhar bastante interessante. Mas o que eu acho que o interessante aqui, já indo para a primeira pergunta, você tem uma das poucas pesquisas de Carnaval aqui sobre São Paulo. Rio de Janeiro, você tem pesquisas já sobre esse assunto, que fala exatamente do aspecto racial, né? Você fala exatamente da questão de segregação, você fala da questão do apagamento cultural, que não é uma coisa que está acontecendo do nada, é um processo antigo, e da questão de ocupação e resistência. Eu faço a primeira pergunta, que é exatamente se o negro, né, que é o título do nosso programa, se o negro ele tem espaço dentro dessa manifestação carnavalesca de escola de samba, e não somente nos espaços onde ele de fato está, por exemplo, casal e outras coisas mais. Burocraticamente falando, né, as pessoas que pensam a festa, o negro ele tem espaço nesse carnaval de escola de samba? Eu acho que é uma pergunta que eu vou talvez responder mais por questões que eu estou pesquisando atualmente do que tem uma evolução aí, né, do que quando eu estava fazendo essa pesquisa do mestrado, né. Atualmente eu continuo, né, eu estou fazendo doutorado, continuo pesquisando um pouco o mesmo grande tema, né, mas agora eu estou num assunto específico. No mestrado eu pesquisei a história de uma escola de samba e essa situação tentando fazer um paralelo, né, entre no doutorado agora eu tô me debruçando mais sobre especificamente sobre o local de desfile, né? Então é mais as escolas de samba na cidade, né? Nos espaços simbólicos. Então eu tenho cada vez mais entendido, né? Não é nenhuma novidade, acho que já alguns autores já tocaram nesse assunto, que a gente tem um dado quando a institucionalização do desfile de escolas de samba, do concurso, né, de escolas de samba, porque as escolas, ou no caso de São Paulo, né, tinha um outro formato, né, eram os cordões e etc.
A constituição do concurso, da disputa, ela tem uma finalidade de disciplinar, né? Acho que antes de aproveitar economicamente, né? Antes de sequestrar e se apropriar e aproveitar. Então, nessa lógica do disciplinamento, né, você você institui um concurso, você precisa, e aí um concurso tem regras, né? Então os grupos precisam se adequar a essas regras, e são regras que vêm de fora, né? No caso, acho que dos 2 carnavais de escola de samba mais interligados, né, que é o caso de Rio e São Paulo, o processo é muito parecido, né? Você tem o disciplinamento do concurso, a adequação a regras. E aí eu acho que nesse contexto, né, também nesse momento aí também se começa a formular um aproveitamento econômico do espetáculo, que também, aí eu acho que as duas coisas andam um pouco junto, né? Você tem o disciplinamento, então você tem um enquadramento, tem algumas posições que acho que, pelo menos num primeiro momento, até determinado momento, acho que não dizer primeiro momento, mas que são lugares que são determinados para o negro, né? Como negro, sem fazer para usar uma palavra que muitas vezes é usada para essa situação, para esse processo, sem fazer o embranquecimento, né? Então eu acho que alguns que foram chamados quesitos, né, como mestre-sala e porta-bandeira, hoje nem tanto, né, acho que um quesito que ao longo do tempo sofre um embranquecimento. Mas a bateria, né, eu acho que se mantém ainda como um lugar que é determinado onde o negro pode se destacar, né, e, enfim, tem alguns casos específicos nesse modelo de disciplinamento, né, que são caracterizados como o lugar do negro, né, dentro do desfile de escola de samba. Isso vai mudando também, né, isso não é estático, eu acho que vai mudando ao longo desse tempo e conforme vai havendo, eu acho que eu entendo que tem um primeiro momento de que a intenção é principalmente disciplinar, mas logo depois, com o sucesso desse disciplinamento, passa a ser predominante a intenção de lucrar, né, com o espetáculo. E aí também o lugar do lucro não é o lugar do negro, né? Sim. Não, é que você falou das pessoas, né, que fazem o espetáculo, logo de cara veio a questão de carnavalesco, né, porque os carnavalescos do grupo especial, se eu não me engano, atualmente que são negros, só me lembro do André, da Mancha, não me recordo de outro, do grupo especial, né, nos outros grupos. Acho que atualmente no grupo especial só o André Machado. O que já reflete muitas questões, né, coisa que no passado, né, a gente tinha muitos, não muitos, mas a gente tinha, né, presidente carnavalescos negros e mostra como exatamente São Paulo. Principalmente São Paulo, né? E é complicado, né? Então, a sua resposta foi meio que já a definidora de muitas questões, né? Porque, por exemplo, a própria direção da Liga, né? A Liga em si, né? Liga Escola de Samba, a gente quase não teve negros na administração dela, né? O que reflete porque a gente teve, a maioria dos presidentes da Liga são presidentes, né? Das escolas, e a maioria dessas escolas, como você define nos seus trabalhos, a maioria deles são brancos, né? Então, reflete muito essas hierarquias, né? Porque se você tem, por exemplo, é uma reflexão que eu fiz isso, muitas pessoas não gostaram ou ficaram me questionando, que é a questão do júri, né? O próprio júri é branco, né? Então, e não há um questionamento sobre isso, né? Porque parece que a técnica por técnica vai ser uma pessoa acadêmica e eles pensam que o acadêmico vai ser uma pessoa branca, quando não é exatamente isso. Por exemplo, tem várias pessoas que eu conheço que pesquisam o carnaval em São Paulo que não são brancas. E elas foram procuradas? Será que elas foram buscadas para ser, por exemplo, júri? Né? Fica questionamento aí, né? Para quem é do métier, né, da liga. Uma coisa que eu acho bem interessante na sua hipótese, né, que existe uma correlação estreita entre a localização das escolas de samba na cidade, sua origem histórica e seu desempenho na hierarquia do carnaval. E fez eu lembrar a situação da Príncipe Negro,
é que a camisa verde e branco está passando por isso agora, né? A escola está ameaçada de sair da quadra que ela está hoje por causa de especulação imobiliária, né? Que não foi exatamente o caso do Príncipe Negro, porque no caso do Príncipe Negro foi a construção de uma avenida, mas eu queria que você explicasse exatamente a importância exatamente desse espaço, né, de você estar localizado no bairro periférico para a questão da instituição escola de samba, principalmente o caso que você estuda, que é a Zona Leste, que nos últimos anos tem uma explosão de escolas de samba. Talvez, se eu não me engano, é um bairro que mais tem escolas de samba na atualidade. Qual a importância de uma escola de samba dentro dessa área periférica, pensando numa cidade como São Paulo? Eu sou suspeito para falar, né, mas como urbanista, né, como arquiteto e urbanista, eu acho que escola de samba é um objeto de pesquisa privilegiado para a gente entender a história da cidade, não das cidades brasileiras, porque a gente tem um país muito extenso e muito variado, né, muitas lógicas de cidade, mas pelo menos para a gente entender a história e a constituição das grandes cidades brasileiras, das capitais. Porque todas as capitais, elas passam por esse processo de crescimento em que é um processo de crescimento que é racializado, né, em que tem a participação do negro e tem uma tentativa de desvincular a imagem das cidades da cultura negra, né? Isso é comum, independente se é escola de samba, aqui eu faço o recorte da escola de samba, mas a gente tem outras manifestações nas outras cidades que sempre são manifestações culturais da população não branca. E então, no caso do que eu pesquisei, eu entendo que tem um esforço de, assim como tem esse esforço de disciplinar o carnaval para enquadrá-lo numa cidade, né, que se pensava, porque tudo isso está acontecendo ali no começo do século XX, quando a gente tem primeiro esse que é nacional também, né? Nacional não, é um processo que está acontecendo em todo o mundo, né? O mundo entra no século XX deixando de ser rural, né? Todas as pessoas o sonho é viver na cidade. E então todas as cidades passam por um processo de crescimento e a boa parte, pelo menos o mundo ocidental, passa por esse processo de urbanização, né? De deixar de ser rural. Não que todos os lugares vão deixar de ser, mas é um processo parecido, né? E nesse contexto, também, no caso do Brasil, né, quando a gente tem também o processo de abolição, né, o fim do processo de abolição. Se é que dá para dizer que tem um fim, né, esse processo. Mas, pelo menos tem uma etapa importante, né, do processo de abolição, e a gente tem esse grande afluxo da população negra para as cidades, né, trazendo as manifestações culturais e trazendo formas muito interessantes, muito criativas, né, sem nenhum apoio das políticas públicas, ou seja, também sem nenhum apoio teórico, né, ninguém pesquisava a cidade naquele momento, pensando cultura, né, a gente tinha a teoria sobre cidade, que era muito baseada no desenho de cidade, né, que é uma coisa diferente de pensar a cidade de uma forma mais complexa, que vai se desenvolver ao longo do século XX. Então, a gente tem um desenho da cidade que é um desenho europeu, né, um desenho branco. Então, esses grupos negros, em todos os lugares do mundo, né, que são afetados pela colonização e pela diáspora, a gente tem um esforço e a criação de alternativas que são de resistência,
mas também são organizações, assim, formas muito inteligentes, né, de ocupar a cidade, de usar a cidade, e tudo isso também muito na sequência, né, em que essas coisas são elaboradas, elas vão ser combatidas, né, vai ter uma resposta muito, muito violenta também, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que esse processo, né, de criação das escolas de samba, ele se enquadra nesse grande processo, e a importância da escola de samba, né, quando, fazendo um pouco um corte, assim, já, né, para o final da sua pergunta, a gente tem, no caso de São Paulo, quando a gente tem essa expulsão da população negra, né, as pesquisas, elas têm falado muito, né, principalmente no campo do urbanismo, da expulsão da população pobre. Só que aquilo que a gente já sabe, né, quem é pobre no Brasil, né, pobre não só olhando pobre de uma maneira reduzida à renda, né, mas eu acho que a pobreza ou a classificação, né, classificação de classe, no caso de um país que, como o Brasil, né, uma sociedade construída sobre a racialização, o que define a pobreza, eu acho que acho que são os acessos a determinados recursos, então, do ponto de vista do acesso, a gente tem uma diferenciação muito marcada, né, entre o que o negro pode acessar e o que o branco pode acessar. Então, mas as pesquisas, elas se detêm até hoje, né, sobre essa ideia de expulsão da pobreza, né, mas quem é expulso para a periferia, de fato, quem vai ficar, tem um esforço de isolar, né, de ser isolado na periferia, são os negros. E assim como vinham criando alternativas de ocupação da cidade ainda antes dessa lógica centro-periferia, quando essa lógica está dada também, a população negra, ela vai também recriar, né, e criar também alternativas de ocupação desse espaço tão hostil, né, que são esses espaços sem infraestrutura, sem urbanidade, né? Por isso que uma coisa que eu coloco na dissertação isso, né? Que as escolas de samba foram uma das organizações pelas quais essas pessoas podiam garantir alguma urbanidade para esses lugares. Uhum. E já indo para a questão do Príncipe Negro, que eu acho que é uma história bastante interessante, né? Porque eu sabia que existia a Avenida Nhaia Mello, que eu antigamente chamava Nhaia Mello, mas agora eu descobri que tem um A na frente, né? A Nhaia Mello. E o interessante, né, é que o modo como você vai apresentando a escola, que é uma coisa bem, bem audaciosa, né? Que você explica bem todos os detalhes possíveis, né? Por exemplo, eu não sabia que era tão complexa a construção de uma avenida daquele tamanho, daquele jeito, como o estrago. Eu sabia que ia causar um estrago, mas não sabia que era um estrago assim tão grande, tanto questão social, mas também questão ambiental, né? Porque até hoje é uma região que sofre com muita enchente, mesmo com avenidas, se eu não estou enganado, né? Primeiramente, como que você chega ao Príncipe Negro, né? Por que o Príncipe Negro? E qual a importância da escola, que é uma coisa que você fala, né, quando ela vai para a região da Zona Leste, né, para a região da cidade de Tiradentes, ela se assume, ou ela fica mais, vamos dizer assim, confiante na questão da identidade negra. Como que isso acontece? Como é que esse processo, para exatamente as pessoas que talvez não saibam quem é o Príncipe Negro na escola, e como foi esse deslocamento, né, da Vila Prudente para a cidade de Tiradentes. E por que cidade de Tiradentes, né? Que é uma questão que eu fiquei me perguntando, por que cidade de Tiradentes se chama cidade de Tiradentes, né? Como, acho que um pouco para explicar como eu cheguei nesse interesse pelo Príncipe Negro, no caso do Príncipe Negro,
eu estava, né, terminada a graduação, eu queria direcionar as minhas pesquisas para essa relação, né, escolas de samba e cidade, e principalmente eu queria continuar sendo um pesquisador, eu queria não, eu quero, né? Eu acho que é fundamental porque assim, a gente sabe que é insuficiente, né? Tudo que a gente tem e a gente vive um momento de ter muitos pesquisadores negros, né? Principalmente o processo da última década, né? Isso é muito positivo. Aquilo que a gente já sabe, que a gente tem defendido, né? Que a gente mesmo falar da nossa história, né? Isso é muito importante, é fundamental. Mas quando eu estava estava ingressando no universo da pesquisa, né? Me tornando um pesquisador, eu achava que era fundamental que eu fizesse pesquisa dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, por aquilo que eu já falei, né? É uma escola extremamente elitista, uma escola que determina muito do pensamento de cidade brasileiro, e é uma escola que reproduz, que forma arquitetos, técnicos, urbanistas, para atuar sobre essa história, que é a história da Europa e a história dos europeus no Brasil, né, dos brancos do Brasil, né? Então, eu achava que era fundamental que eu seguisse pesquisando dentro da FAU, USP. E para fazer isso, eu sabia que era fundamental para que as pesquisas fossem aprovadas, né? Porque né, você sabe como é isso, você precisa, tudo é submetido a uma aprovação, e tem um julgamento de pertinência, que é um julgamento racializado também, né? É muito difícil a gente... Existe isso? Emplacar. Isso não existe declaradamente, mas é perceptível, né? Se eu simplesmente falar que eu quero pesquisar escola de samba, vão dizer que... então vai pesquisar na escola de artes, né? Vai pesquisar na faculdade de história, né? Você quer falar de história? Então eu achava que era fundamental que eu justificasse, que eu sempre... E também, não só por essa necessidade que eu me coloquei, mas também porque eu acho que é realmente interessante. A minha formação é de arquiteto e urbanista, e eu acho que, como eu já disse também, eu acho que é fundamental essa relação, né, entre as organizações. Acho que o negro também produzindo teoria e constituição de cidade, e acho que é fundamental a gente olhar para isso também. Então, eu achava que eu tinha que justificar a minha pesquisa dentro daquela faculdade. Então, eu tinha que, muito claramente, mostrar um interesse num processo que é um processo urbano, e que é um processo clássico, né? Que na verdade, tem vários processos. Tem a expulsão de determinada população de áreas centrais para a periferia, é um processo que a gente vê todo o tempo, mas dentro desse recorte, né, não racializado, como expulsão dos pobres. Tinha os instrumentos que são usados para essa expulsão, se bem que isso eu fui descobrir depois, né? Eu tinha de sair desse processo, a expulsão de um grupo populacional para a periferia. E aí, entrando na pesquisa, que eu fui descobrir que era também um exemplo clássico, que é a construção de infraestrutura, né? No caso da infraestrutura viária, como ferramenta ou instrumento de expulsão dessas populações, né? Transformação da cidade. Então, isso que justificava a pesquisa. E aí eu lembro que eu tinha dois casos clássicos. Era pesquisando um pouco, assim, tinha o caso do Príncipe Negro, que tinha me chamado a atenção, porque eu descobri que a escola tinha sido isso, né, que tinha sido fundada na Vila Prudente, e hoje se encontrava na cidade de Tiradentes, então eu achava que isso era muito emblemático. E tinha o caso clássico também, que tem sido mais pesquisado, que é o caso do Vai-Vai. Uhum. E os dois casos, embora sejam muito padrão, né, dentro
eles são casos muito típicos, mas também são casos muito singulares, cada um deles. Então, eu fiquei muito numa angústia de qual escolher, né? Porque você precisa fazer uma escolha e tirar. E aí eu achei que talvez fosse mais interessante o do Príncipe Negro, por ser uma escola que, por não estar, né, no grupo especial há muito tempo, né, por não ter conseguido se manter no grupo especial nas poucas vezes em que pôde acessar, eu suspeitava naquele momento que eu iria encontrar, eu poderia fazer uma pesquisa mais interessante, né? O Vai-Vai é uma escola que é insuficiente, mas porque também permite falar sobre muitos temas, mas tem um número significativo de pesquisas. Muita. Né? Ainda bem que você foi para o Príncipe Negro. Tem muita coisa. E depois de ter ido para essa escolha do Príncipe Negro, e quando eu descobri também o processo da Anhangamelo, que é um processo que eu estou tentando, que acaba, você sabe como é a vida do pesquisador, né? A gente é difícil conseguir conciliar, a gente tem diversos interesses de pesquisa, e esse é um dado que a construção da avenida é um processo muito interessante também, e que eu acho que eu consegui levantar um material que eu ainda penso em publicar no futuro, consegui me debruçar um pouco especificamente sobre ele, porque também a gente tem pesquisas, esse é um tema clássico, né, do urbanismo, né, a construção da infraestrutura, o recorte específico, que é a Avenida de Fundo de Vale, também é um tema clássico dentro da academia, mas a gente vê muito pouco de detalhes desses processos de desapropriação, como eles são feitos. E isso eu pude acessar uma parte desse processo que eu acho que é muito interessante poder fazer algumas reflexões sobre isso. Então, eu penso em fazer no futuro. Mas foi um pouco esse caminho, né, para chegar no caso do Príncipe Negro. Então, mas também como dado, eu tinha só esse dado, né, que a escola tinha sido fundada na Vila Prudente, e aí eu tinha uma série de suposições que muito do que eu imaginava que fosse, no fim, não se provou, e por isso foi muito interessante ter escolhido esse caminho, até porque eu acho que o do Vai-Vai, acho que todo mundo já conhecia muita coisa, né, também, por outro lado. E então foi isso, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental nessa história aí do Príncipe Negro, que eu acho que é o mais importante ser falado, é que essa população negra, que inclusive é de uma família, né? A família que fundou o Príncipe Negro e que até hoje está na direção, né, mas que teve a maior parte do tempo na direção da escola, é uma família oriunda do Vai-Vai também, né, que a gente tem esse processo também que já foi falado, né, por alguns autores, a gente tem as 3 escolas mães, né, Camisa, o Vai-Vai e a Lava-Pés, e depois os 3 grupos, né, porque as 3 não eram escolas no mesmo momento, mas, enfim, dá para entender esse refinamento de detalhe. E a gente tem depois grupos que são fundados, pessoas que saem, né, ou porque muda, ou porque tem desentendimentos e tal, mas é interessante porque esse é um processo recorrente, né, mudar, você não consegue, você é expulso, né, eu sempre gosto de dizer que é expulso mesmo, né, Sim. Sempre tem aquela coisa, você não pôde mais morar, mas isso é um processo de expulsão, né, não ter mais condição da população negra se manter em determinados lugares, e essas pessoas são expulsas para as periferias e fundam, muitas vezes por um tempo continuam participando da escola, mas depois isso fica um pouco inviável, e também você faz outras associações, outras articulações, e acaba achando mais interessante fundar uma nova escola. E aí tinha essa especificidade também no Príncipe Negro, que eu achava que podia ser interessante, realmente é muito interessante, que foi um caso em que a escola já é uma dissidência um pouco desse primeiro processo, né? A família que participava do Vai-Vai e mudou, foi expulsa para a Vila Prudente, quando a Vila Prudente era a periferia,
e aí resolveu fundar lá uma escola de samba, mas aí depois a gente tem uma repetição desse processo de expulsão, e aí, em vez de fundar uma nova escola na cidade de Tiradentes, tem essa crise lá na comunidade, né, de levar, e é um pouco o que acabou vencendo, né, porque também isso não foi um consenso, né, levar a escola para Vila Prudente, mas foi o que acabou vencendo. Então a gente tem aí esse é um caso específico, que é uma mudança de endereço de uma escola de samba, né, uma mudança tão grande, assim, né, tudo bem, as escolas mudam de endereço, mas mudar de localização mesmo, né, ir lá para a extrema periferia da cidade. É que é interessante que quando você falou, eu me lembrei do Peruche, né? Porque o Peruche também mudou de sede, né? O Parque Peruche hoje está praticamente do lado da Mocidade, mas é na mesma região, né? Aqui a gente está falando quem ficar curioso, a dissertação tem diversos mapas, eu gosto de ver mapa, então eu fiquei mais tempo vendo os mapas às vezes do que as outras coisas. E depois eu fui ver no Google, né? A distância, não é uma distância muito... Não é tão simples assim, é quase que um êxodo provocado para só criar uma avenida, né, que tem a sua importância, mas poderia ter sido feito de outra forma, de outra maneira, um outro espaço, mas como ficou bem evidente aqui, foi intencional mesmo, né, parece que aquela região não era interessante, não tava dentro da lógica de São Paulo, que é produção, né? Não estava produzindo talvez o interessante. A gente tem esse esforço, ele é constante também, né? Na história da formação da cidade de São Paulo, né? Você expulsa os negros, porque tem uma ideia de uma perspectiva de valorização, né? Então a gente tem uma desvalorização da cultura negra, né? E isso é racismo, né? Então, a gente tem recorrente esse processo de tentativas de diversos... É sempre o poder econômico, né? Mas como o poder econômico... no começo não era difícil, né? O poder econômico expulsava mesmo e ninguém... Não tinha muito questionamento. Acho que da segunda metade do século XX, isso começou a ter algum questionamento, né? Mas espera aí, a gente está... Mesmo assim, era muito dentro do recorte de classe, né? Não dentro do recorte racial, mas começa a ter algum questionamento, né? Não pode fazer isso. E aí não está muito certo. Então, o pessoal precisou sofisticar um pouco as ferramentas. E testando, né? E tentando, e aí ficou cada vez mais difícil o poder econômico aparecer, né? Como quem expulsa, mas o poder econômico ele está em todos os lugares, é ele que domina o poder público, né? Então, mas ele tem que cada vez mais usar esse disfarce de poder público. E aí, dentro de poder público também, o disfarce, a ferramenta que até hoje ela é a cartada mais forte que eles têm, é a infraestrutura, porque a infraestrutura é isso, ela tem ela guarda, ela traz essa máscara, esse disfarce, essa fantasia da democratização, né? Afinal, abrir uma via é para todo mundo usar, né? Na via não tem segregação de classe. Fazer uma linha do metrô, né? Para falar de um caso bem atual, né? Fazer uma linha de metrô, uma estação do metrô, o que é mais democrático que uma estação de metrô? E econômico, ela atende de maneira muito eficiente, né? A gente tem a abertura, então, da Avenida Luiz Inácio de Anhanguera, e nunca teve, acho que a sua eficiência no sistema viário provada, porque eu acho que tinha uma ideia de ligação, né, do centro, aqui pelo sudeste até a região lá do sul da cidade de Tiradentes e os municípios vizinhos, mas ela acaba ali no Sapopemba, né? Então ela nunca fez esse papel. E a gente tem também agora a construção de uma linha do metrô aí, né? Que poderia, ainda mais pensando no metrô, né? A estrutura viária você pode até, tudo bem, eu acredito que, porque precisa estar na superfície, tem um desenho, a gente tem tem que respeitar um certo manual, que
curvas até tanto, e etc., sabe, você pode até, tudo bem, vou acreditar. Agora, uma linha do metrô, né, na tecnologia atual, que é escavado sem interferência, com muito pouca interferência com o que está na superfície. Você dizer que uma linha não pode ir 200 metros para um lado ou para o outro, né, é muito... Então, essa acabou sendo a cartada, essa é a cartada que sempre funciona, né? Tem que construir transporte, tem que construir sistema viário, tem que construir metrô, e aí conseguem expulsar, né, os grupos negros. Sim. Moradia e organizações, né? O que também é interessante de falar, porque no caso do Vai-Vai, no caso do Príncipe Negro, a gente tinha muito mais moradia do que organização, porque a escola, ela nunca teve uma quadra, né, o Príncipe Negro. Ela ensaiava na rua, e isso era muito interessante, muito significativo. Ou lugares alugados, ali ou emprestados, que a escola conseguia na Vila Prudente. O Vai-Vai já conseguiu construir uma quadra, né, e essa quadra foi o que resistiu, né, a comunidade. A gente tem uma população negra que reside ali, mas a gente sabe que boa parte foi expulsa, né? Boa parte participa da escola, mas está distribuída aí pela cidade. Então, também tem essa separação, né? A expulsão da instituição e a expulsão da população, né? Tem significados diferentes também. É mais fácil expulsar a população, né, do que a moradia, o que é interessante, né? Não devia ser, mas a moradia você tira com mais facilidade do que as instituições. É interessante que você fala disso, né? Porque ainda, vamos pegar assim, as 5 escolas mais antigas, né, tradicionais, campeãs de São Paulo, talvez só a Nenê e o Camisa estão na mesma região, e mesmo assim com muitas ressalvas, né? Porque o Largo do Peixe é bem distante de onde fica hoje a sede da Nenê, e a Camisa Verde é mais um itinerário ali, mas ela tá naquela quadra há muito tempo e que corre riscos, inclusive, de deixar a quadra. Então, em tese, a gente pode ter daqui a 10 anos nenhuma escola de onde ela surgiu, né? O que é bastante interessante. Até mesmo a Rosa de Ouro, né? Que, se a gente for pensar, né? Que é uma organização bastante diferente, que ela nasce na Brasilândia, mas ela meio que tomou a ideia de que ela é da freguesia do UOL, né? Que é uma coisa bastante peculiar, né? Como eu gosto de dizer no caso da Rosa de Ouro. O que nos vai chegar exatamente a um ponto, e aqui acho que você fala, primeiramente, parabenizar a questão de fonte, né? Porque você vai para todos os lugares possíveis. Muitas delas eu até mesmo identifiquei, até mesmo, nossa, eu já li isso daqui, né? Algumas eu inclusive uso na pesquisa, porque Carnaval de São Paulo é isso, né? A gente usa praticamente as mesmas fontes, a gente só tem o caminho vai ser diferente, né? Até porque não tem muita gente, pouca gente fala, né? E você usa muita questão de material de imprensa e outras coisas mais. Então, uma coisa que eu acho que é bastante interessante, isso é visível, não só na Folha, mas também no Estado, que é, vamos dizer assim, a pouca preocupação da mídia para as escolas que estão fora do grupo especial. E que com o tempo também se naturalizou a ideia, vamos dizer assim, que de certa forma absorve um certo racismo, de não falar das escolas que estão nessa exposição, né? Praticamente ninguém cobra a UESP, né? Acho que esse é um grande ponto, né? Por quê? Porque isso acontece, né? E até certo ponto, a própria imprensa, seja quanto lá nos jornais, mas hoje, enquanto mídia, especializado ou não, absorve também esse discurso de exclusão. Porque o discurso, eu gosto de falar isso na minha pesquisa, que por mais que você tenha o discurso da exclusão geográfica, isso também permeia outras coisas, né? Isso vai naturalizando outros pensamentos. O quanto isso é absorvido hoje nessa cobertura que exclui essas escolas que estão um pouco mais na periferia. Acho que de saída, quando a gente que pesquisa o carnaval e que pesquisa as escolas de samba especificamente, tem essa questão de que a gente tem muito poucas fontes, né? Fontes secundárias, né? Pouca bibliografia, e isso. A gente tem algumas escolas que têm trabalhos que constituem uma certa história, né? Porque fazer história é sempre um recorte, né? A história sempre pode ser recontada, mas para o caso das escolas que não... A gente tem
é mais fácil, né? Se voltar para as escolas que são as mais tradicionais, né? No caso, Vai-Vai, Camisa, Lava-Pés, né? A gente encontra bastante fontes sobre essas escolas, mas as outras, quem quer pesquisar, você tem que constituir essa primeira fonte, né? Você tem que usar basicamente só fontes primárias. Então, aí o que eu tinha como alternativa era procurar, né, as pessoas ver se encontrava quem tinha passado por esse processo, como era um processo relativamente recente, né, ali que se dá na década de 60, 70, então tem pessoas vivas ou os parentes, descendentes dessas pessoas. Então, eu tinha essa perspectiva de trabalhar com entrevistas, que para mim foi bastante difícil, porque é isso também, né? Uma formação de arquiteto e tentando fazer um pouco de história. Então, nunca tinha trabalhado com entrevistas, tive que trabalhar um pouco, tentando aprender um pouco como fazer isso. Não, confesso que não aprendi. Eu acho que o trabalho é praticamente uma graduação à parte, né? Porque história oral é uma graduação à parte. E é um pouco a nossa situação, né? Como pesquisador negro também, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso toda vez, assim, não é para romantizar a nossa dificuldade e não é também para se vitimizar, né? Porque, pelo contrário, eu acho que isso é uma demonstração também da nossa história, da nossa cultura, que é uma cultura muito rica, né? É uma filosofia muito abrangente, e tem uma interpretação de mundo muito interessante, né? E acho que a gente tem uma ideia de produção de conhecimento coletiva que é muito importante, e ela aparece em todas as pesquisas, né? Eu sempre eu gosto muito de agradecer os colegas de pesquisa, e eu acho que as pessoas que eu também pude entrevistar para fazer o mestrado, elas são produtoras de conhecimento também, né? Então, não é um autor escrevendo uma história, né? Mas só o que eu fiz, eu acho que foi poder reunir uma série de conhecimento colhido, né? Então, eu tive que usar esse tipo de fonte, aprender um pouco a usar, e eu acho que tem um potencial aí, né, também para ter essa ideia de abrir, né? Tem essas pessoas que estão aí ainda, tem, acho que, muita coisa para falar, então outras pesquisas acho que podem explorar melhor, né, com mais conhecimento. E tive que voltar também para entender onde acho que apontar essa existência do príncipe negro, né? Assim, além do... quase como uma coisa de ter que comprovar que aquela escola existiu, que em algum momento o poder, né, econômico reconheceu, enxergou aquela escola, né? Então, acho que o olhar tanto para o material da UESP, né, que, fazer um parênteses aqui também, é uma tragédia aquilo, né? Eu acho que agora está numa situação melhor, porque parece que está tendo um tratamento, enfim, uma coisa um pouco mais adequada. Mas quando eu estava fazendo pesquisa, estava aquela situação, né, que você sabe qual é, essas joias, né, que a gente tem da nossa história, lá sujeitas a acontecer uma tragédia a qualquer momento, né? Sim. Então, tem esse acervo, e eu fui olhar também para como isso aparecia na grande imprensa, né? E aí, sobre a grande imprensa, tem uma coisa que concordo absolutamente, né, com o que você colocou, e tem uma questão que bom, a gente já sabe também, né, a imprensa, ela reproduz muito dos interesses, ela é também um instrumento importante dos interesses econômicos, né? E no caso lá da construção da Avenida Luiz Inácio de Anhangaia Melo, isso eu já imaginava e fui
descobrir, mesmo que os jornais reproduziam, ninguém questionava a necessidade de uma avenida naqueles termos. Tudo bem que precisa colocar os questionamentos no seu tempo, né? Por exemplo, a questão ambiental, ela era discutida em outras perspectivas naquela época, né? A gente não tinha a discussão que a gente tem atualmente. Mas, ainda assim, cabia certos questionamentos que não apareciam na imprensa, né? Não apareciam na imprensa, não apareciam na Câmara dos Vereadores também, que discutiu durante pelo menos 2 décadas aquele projeto. Então, eu acho que é isso, né? A imprensa, ela reproduz também, ela só reproduz os interesses do poder econômico e do poder hegemônico. E por que isso acontece? Porque acho que por uma questão também que a gente repete a todo tempo, porque a gente não está lá, porque não tem, isso é racializado também, né? Não tem negro na grande imprensa. A gente tem casos isolados, né? Mas ainda que tem, e aí acho que fazendo uma relação com o que você comentou no começo, a questão dos jurados também, que acho que é um pouco, tem as questões específicas, mas a grande questão também, né? Quando é olhada essa questão, ela é muitas vezes olhada do ponto de vista numérico, né? Citar um exemplo, né, atual, por exemplo, a gente, não que não tenha que celebrar, não é, a gente celebra ter a Maju Coutinho, né, uma jornalista da transmissão, na principal transmissão do carnaval da televisão brasileira, né, o desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Mas acho que mais do que ter numérico, né, ter o número de negros, é interessante, a gente precisa defender aquilo que o professor Silvio Almeida fala, né, a gente precisa defender projetos e pautas, né, não adianta a gente ter só um representante lá, mas que está reproduzindo a pauta deles. Então, a gente carece, eu acho que quem está, você, né, que é uma pessoa que atua, né, há algum tempo na imprensa específica de carnaval, né, mas é isso, né, o nosso trabalho também eu acho que é lutar para ocupar, mais do que ocupar como número, né, mas ocupar como pauta espaços a disputa é de pauta, né, de pauta e projeto, não é de número, né, não é tanto faz um pouco o negro que está lá, né. Então eu acho que tem essa questão. Eu citou a Aline, que foi a primeira âncora mulher negra a estar em São Paulo, né, Aline Midley. Não sei falar sobre o nome dela, então eu falei o jeito que eu acho que é o que é falado, né? E tem uma coisa interessante, né, que fiquei fazendo exercício esse ano, né, que é São Miguel, que vai voltar ao Sambódromo, que é bem longe, né, quase ali o seu... São Miguel, só a minha escola. que você participou. Do samba. O que eu lembrei disso, né? E tem a questão de transporte, né? Porque não só São Miguel, vai ter a São Lucas, que não é tão longe quanto São Miguel, mas tem ali o seu lugar de estar longe. E eu fiquei pensando exatamente nesse ponto, que nesse contexto atual que a gente vive, que é essa espoliação urbana, dessa questão de um transporte que parece que é eficiente, mas não é, o quanto isso também afeta o contingente negro dentro das agremiações e quanto desfilantes, né? É uma coisa que eu comecei a observar esses anos, que parece que a gente está tendo também essa classe mediatização dos grupos, né? Não só os de baixo, mas principalmente os grupos de cima, e o quanto isso pode afetar, né? Porque pensando em São Miguel, vamos supor que ela vai desfilar 8 horas da noite, num sábado, ela vai ter que sair lá da quadra praticamente, né, concentração, quase meio-dia, né, então isso não é uma coisa simples, né, qualquer pessoa que pode estar ali dentro no cenário brasileiro de exclusão, e pensando isso nos outros grupos, né, porque não é qualquer pessoa hoje que pode desfilar numa escola de samba. O quanto esse processo todo de urbanização afeta também as pessoas que desfilam nas escolas. Eu trabalhei muitos anos na Uni de São Miguel como carnavalesco, e eu
por alguns anos, a gente desfilou no Autódromo de Interlagos, né, que para mim é o pior lugar, de todos os lugares de desfile que já teve, é o pior lugar. E, inclusive, eu tive uma experiência no Carnaval retrasado também, que eu vou falar rapidamente, mas era isso, a gente estava numa situação que a escola tinha passado por um processo lá, aquele processo que todo mundo passa, perdeu a quadra. Então, a gente tinha perdido a quadra, era quadra e barracão, né, era um espaço embaixo do viaduto, lá em São Miguel, e que a gente não tinha quadra, então a gente tinha que criar uma maneira de conseguir construir um desfile para Interlagos também, porque você não faz... tem isso também, né, por mais que você consiga chegar, se é que você consegue chegar, por exemplo, fazer as alegorias e transportar, né, não vai chegar, aquela viagem não chega inteiro, né, então a gente teve que criar uma lógica de montar tudo lá, de fazer desmontado, enfim, mas era essa a dificuldade. E isso foi na década passada, e era uma situação, a gente já estava caminhando para essa situação do Carnaval de São Paulo, né, que essa é uma questão que eu estou me debruçando atualmente, e a gente tem isso, acho que diferencia muito o processo, a relação escola de samba e cidade, as duas cidades, né, São Paulo e Rio de Janeiro, né. A gente tem em São Paulo, desde muito cedo, a ideia de tirar... porque esse é outro processo, né? Aí eu não estou falando tanto da expulsão da população e das organizações negras, mas do dia do desfile, né? Do espetáculo do negro ocupando espaço simbólico da cidade. Eu acho que é bom, talvez, tratar desse jeito. O negro ocupando o espaço simbólico, que é o espaço central, isso tem uma importância. Em São Paulo tem um esforço muito cedo, né, logo no século XX, de tirar isso dos espaços simbólicos. E isso é muito violento. Então, a gente tem... isso se efetiva, né, com a construção do sambódromo naquele lugar que não é cidade, né, porque o sambódromo poderia ter sido construído em qualquer outra cidade, outro lugar da cidade, poderia não ter sido construído sambódromo também, tem todas essas questões. Mas a gente tem um lugar específico que ele é distante da cidade, não distante fisicamente, de distância, porque se for ver, nem é tão distante do centro, mas ele é isolado, né, um lugar que não é cidade, né, uma via expressa, um lugar que não tem nada, né, não tem uma padaria, não tem sei lá, não é cidade aquilo, né, é um lugar esse lugar da marginal Tietê, que é dos grandes usos, que não é uso de cidade. Então, a gente tem esse esforço de tirar o espetáculo dos lugares simbólicos ao custo das escolas se virarem para se apresentar nesses lugares, né? Então, esse esforço ele vai ter desdobramentos também ele se efetiva no grupo especial, mas ele vai ter desdobramentos também nos outros grupos, né? A todo momento, eu acho que um carnaval que está resistindo aí também a muito custo é o desfile da Vila Esperança, né? O lugar mais tradicional da cidade de desfile, o lugar que eu particularmente acho o mais gostoso de desfilar, de produzir desfile, né? Para aquele lugar. Então, a gente tem na Vila Esperança, né? Um lugar que é um lugar tradicional de desfile, mas que a negociação para manter os desfiles das escolas de samba naquele lugar, a gente sabe que ela é muito complicada, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser defendida dessa perspectiva também. É um dos poucos lugares onde tem desfile de escola de samba que é cidade, né? É um pouco um pedaço da cidade. E acho que a gente tem quem está desse lado, né, da fronteira aí, a gente sabe que a gente precisa todo ano brigar para conseguir os recursos que são mais do que justos, né? Eu não gosto dessa conversa também de que tem muito a gente percebe muito nas declarações dos dirigentes da Liga uma fala de ter autossuficiência, né, das escolas de samba. Eu acho que isso é muito perigoso
isso não tem nada a ver com escola de samba, porque a gente não está falando, isso talvez tenha a ver com a lógica deles, desses dirigentes, né, que acho que são dirigentes de grupos que estão interessados no resultado do ponto de vista econômico. Né, tá interessado em ganhar para ter patrocínio da cervejaria lá na quadra, enfim, todo mundo, a gente pode resumir a lucro, né, e escola de samba não pode ser reduzida a isso, né, escola de samba, entre diversos outros temas, né, aí eu fico no tema específico que eu conheço um pouquinho mais, é uma ferramenta, um meio da população negra mostrar o que ela pode, uma ideia de cidade, qual é a contribuição do negro para a formação, uma contribuição muito rica para as nossas cidades, né? Eu não estou falando de arte, das alegorias, das fantasias, nem eu estou falando desse recorte, eu estou falando da presença do negro no espetáculo como a gente fala isso? Eu nem sei como dizer, multilinguagens, né? Você tem música, dança, texto, enfim, você tem diversos ramos da arte, tudo entrelaçado, e tem as pessoas ocupando um espaço que é simbólico na cidade. Eu acho que isso é fundamental e isso precisa ser defendido. Eu estou mais preocupado com as escolas estarem desfilando na cidade do que com o concurso de escola de samba, do que com o resultado do concurso de escola de samba, que não que isso não seja interessante, porque também, embora tenha sido uma imposição, o concurso ele faz parte também da cultura das escolas de samba, né? Eu acho que isso também é emblemático da população negra, né? É emblemático da diáspora, né? A gente pega todas as adversidades e transforma em algo que é favorável para a gente. Então, a disputa é legal também, mas ela não pode ser reduzida como eles querem reduzir a algo estritamente econômico, né? Ganhar para você lucrar mais. É que ficou perverso, né? Eu gosto de dizer que ficou uma competição meio de perversidade, né? Não existe ali uma preocupação do que vai acontecer, né? Enquanto comunidade, enquanto posterior, né? O desfile ficar memorável, ficar marcante, isso não é mais posto, né? Hoje, como você bem disse, o posto é lucrar, porque, querendo ou não, uma escola que vence, não ganha pouco, ganha até com uma certa quantia. Então é meio que uma perversidade da competição que você meio se vende a todo custo, né? E aí, quando você quer se desprender dessa venda da sua alma, literalmente, você não consegue voltar atrás, né? E você também não consegue trazer as pessoas que estavam nesse espaço, né? Que é uma coisa que já pensei há bons anos, né? Que o público especial ele é branco, o grupo de acesso 1 ele começa a ficar mais negro, e no acesso 2 é um público mais negro, exatamente porque o ingresso é mais popular, e são escolas que têm uma popularidade, né? Que é uma coisa que aí já é caminhando para uma pergunta já de final, que você fala que é a ideia de escala doméstica de sociabilidade, né? Que você fala que existe isso no Príncipe Negro. E que, de certa forma, isso criou, de certa maneira, uma resistência na escola de ela se permanecer, mesmo se mudando de bairro, né? Essa seria uma maneira dessas escolas tradicionais, que estão em crise, voltarem a ter um protagonismo, voltarem a serem escolas desses espaços de sociabilidade? As escolas, elas nunca deixaram de ser espaços de sociabilidade, elas só se mantêm por isso, né? De serem espaços, principalmente da produção de conhecimento e da produção de política, de como ocupar o território da cidade, né? Dos grupos negros, né? Acho que elas nunca deixaram de ser. Só que tem um combate a isso, né? Porque a gente sabe que esse pessoal que quer fazer uma cidade que é uma cidade branca, tem que combater esse pensamento. Então, eles estão também no lugar deles de defender o que eles conquistaram, né? Como o que eles puderam impor até agora. Então, o que eu acho, e isso tem diversas facetas, né? Uma faceta é a expulsão dessas escolas de samba das primeiras divisões do carnaval, né? Porque aí você enfraquece muito, né? É muito difícil conseguir. A gente tem que lutar muito mais para manter o grupo unido quando o grupo não consegue ir bem dentro do concurso.
Então, e aí isso é uma coisa, já passando por uma coisa que eu estou pesquisando atualmente também, que eu tenho refletido, que é sobre esse modelo de julgamento, né? A gente já está batendo nessa tecla há muito tempo, e eu acho que, assim, ele é, dentro do universo do concurso de escola de samba, ele é o equivalente lá à construção da infraestrutura, para expulsar, né? O que eu comentei, para a cidade. Ele foi o instrumento que mais deu certo para expulsar as agremiações negras um pouco do domínio do concurso, né? Porque ele foi o instrumento mais efetivo, né? Quando foi instituído o concurso, já se colocou os parâmetros de julgamento como baseados na cultura hegemônica, né? Já era fora do universo da cultura negra. Mas até aí tudo bem, porque as escolas transformaram aquilo, se adequaram e as escolas negras conseguiram se manter dominando o concurso, disputando, né? Mas depois se entendeu que novas escolas foram criadas, escolas já desvinculadas dos grupos negros, e para essas escolas conseguirem sucesso era preciso que não fosse mais julgado o samba como ele era julgado da maneira que as escolas negras conseguem sucesso. Então, foi preciso mais do que... Foi preciso mudar, embranquecer a avaliação, né? Uhum. Embranquecer drasticamente. E aí isso foi muito eficiente, porque, de fato, né, foi expulsando uma a uma as escolas até que conseguiu expulsar o vai-vai. Uhum. E eu acho que é muito interessante também, muito emblemático o caso de 2022, que justamente a gente que está no carnaval está falando que esse modelo é ruim faz pelo menos 10 anos. É o mesmo modelo e faz pelo menos 10 anos que a gente está falando. Pelo menos desde 2016 a gente está apontando. Ninguém do outro lado nunca respondia nada, ninguém nunca falava nada. E a gente sabe que essas pessoas ouvem o que a gente está falando. Não ouve o que eu estou falando, que ninguém ouve o que eu estou falando, mas eu sei que essas pessoas ouvem assim, o que a gente está falando. E eu achei uma coincidência muito interessante que só em 2022, justamente quando a Mocidade Alegre venceu o grupo especial, o Vai-Vai e o Camisa Verde e Branco subiram para o especial, também venceram o grupo de acesso, que resolveram falar alguma coisa do modelo de julgamento. Até então, depois nem de semanas, né? Não aparecia. Mas apareceram para falar e querem rever, porque parece que também eu achei interessante que no primeiro insucesso do modelo também já estão querendo rever. É interessante porque eu estudo um outro extremo, né? Eu estudo a Gaviões Fiel, que é um caso bem extremado, o que não falta é documento para falar da Gaviões Fiel, né? E no caso da Gaviões Fiel, mesmo ela criando o modelo próprio dela, que é esse modelo de desfile, ali no final dos anos 90, forte, rico, né, econômico, pujante, ela não dominou, vamos dizer assim, porque exatamente as outras escolas conseguiram encontrar maneiras de criatividade, ou música, ou evolução, para, vamos dizer assim, competir com uma força econômica que era a Gaviões Fiel, tanto é que com o tempo a Gaviões Fiel não conseguiu manter aquele ímpeto que ela tinha, até porque, como você bem disse, o modo de esse regulamento que a gente tem, ele está acontecendo desde 2011, né, enquanto discussão narrativa, né, não muda praticamente nada, vai mudando algumas coisas, né, até chegar na tragédia que a gente tem hoje, mas mesmo assim, né, que é uma coisa que fica bem interessante no que você disse, é uma coisa do carnaval, né, o carnaval você tem várias realidades econômicas, várias realidades de comunidade, e você vai ter que criar mecanismos dentro da sua identidade, dentro da sua zona de criatividade, para você ser melhor que a outra. Coisa que não é hoje, né? Como você bem disse, uma curiosidade, um fato bem curioso, do nada, quando as escolas, vamos dizer assim, mais antigas começaram a entender o que elas têm que fazer no regulamento, o regulamento vai mudar, né? Então aí fica aquela questão, vai mudar para pior, vai mudar para o que estava antes, então é uma questão mesmo de, como que eu gosto de chamar, que é de vigilância e punição, e aqui é Foucault mesmo, não tem outra questão, que acho que é o que se tornou mesmo o nosso jeito de ver carnaval hoje em São Paulo, né? Eu acho que o caso da Gaviões é um caso específico, assim, que marca um momento,
muito emblemático do domínio do dinheiro, né? Assim como você tem uma escola com poder financeiro muito superior às outras e durante um determinado espaço de tempo ela domina até que as outras consigam alcançar esse novo patamar de desfile. Mas ele é um modelo que ele está atrelado a como foi criado tradicionalmente o concurso. Sim. E aí é isso que também vai determinar a decadência do Gaviões da Fiel, eu acho, no meu ver. Porque, falando dessa questão, o concurso de escola de samba, embora ele tenha sido criado, e aí a gente pode unificar São Paulo e Rio de Janeiro, embora ele tenha sido criado com o objetivo, em ambos os casos, com o objetivo de disciplinar, né, de disciplinar a presença dos negros nos espaços simbólicos da cidade. Então não dava mais para ficar brigando, não podia mais ficar roubando a bandeira do outro, tinha que criar um concurso disciplinado, com regras claras. Mas o vencedor desse concurso a escola de samba foi criada, as escolas de samba se adequaram a esse concurso, né? O objetivo você tem todos os trabalhos, toda a questão da presença nas suas localidades, a sociabilidade e tal, mas a finalidade de todo mundo estar unido ali também, entre todas essas outras coisas, é vencer o carnaval. E para vencer o carnaval, você precisa fazer o quê? Você precisa afetar o júri, emocionar o júri. Então, o concurso de escola de samba, ele nasce como algo, e as escolas de samba são algo efetivamente subjetivo. E isso é um dado que histórico, é subjetivo. O desfile que vai vencer é o desfile que, eu não consigo encontrar outra palavra, mas o desfile que emociona o júri, e emociona a plateia também, mas o objetivo é emocionar o júri. Eu estou falando emocionar de chorar, né? É emoção de afetar de alguma forma, de achar o melhor. E aí, fazendo um corte, né, dentro dessa lógica, a gente sabe que um dos jeitos de emocionar, de afetar, é o luxo, né? E aí foi por isso que eu digo que a Gaviões, a mudança nesse período de domínio da Gaviões é dentro dessa lógica ainda. Você afeta pelo luxo, pelo poder do dinheiro, né? Fantasias luxuosas, alegorias grandiosas, luxuosas. Mas está dentro dessa lógica do subjetivo. E aí, logo depois, a gente tem que está atrelado a esse modelo de julgamento, tem esse esforço em São Paulo de tirar de dizer que o julgamento não é subjetivo, não pode ser ter uma ideia de proibição, né, da subjetividade, né, é mais um esforço do que dizer que aquilo efetivamente. E aí, o que aconteceu é que, assim, as escolas de samba, e aí eu vou dizer aqui, as escolas de samba de verdade, entre aspas, e aí... Polêmico. Você não muda, né? De uma hora para outra você não muda. As escolas de samba, para chegar até o que elas são hoje, levou décadas, né? Teve lá o concurso determinado, elas foram ao longo das décadas se moldando a esse concurso para chegar numa coisa que é a escola de samba, que é a escola de samba de fato, né? Que é isso, um grupo de pessoas que participa de um concurso onde o objetivo é emocionar. E elas não conseguiram mudar isso, né? E aí ficou mais fácil para quem não era de verdade, para quem fazia conseguia fazer um outro tipo de desfile, mas aí usando o poder do dinheiro de uma outra forma, né? Porque você usa o poder do dinheiro é claro, você tem um investimento maior no seu desfile, você impressiona, você até consegue afetar as pessoas, mas é muito curioso que também isso não entra como critério, não vai ser isso que vai determinar que eu vou vencer. O que vai determinar que eu vou vencer é eu ser mais disciplinado, né? Não é eu ser mais subjetivo, é eu ser mais, de fato, objetivo. Então, nesse sentido, eles tiveram sucesso. Porque aí eles conseguiram pensar um jeito... isso também não foi feito de uma hora para outra, é isso, né? Foi um pouco uma sacada, assim, ela foi sendo construída, né? Até chegar nessa situação que a gente está nos últimos anos, mas que você mantém as escolas tradicionais sem conseguir se enquadrar, porque também a hora que ela se enquadrar, acabou.
né, para eles. Aí eles vão, que é um pouco o que acho que ficaram com medo agora, das escolas terem, então é isso que a gente tem que fazer. Eu diria que já acabou, viu? A gente tem que ser... mas eu não sei, eu acho que... porque eu acho que as escolas também não conseguem, porque as escolas de samba de verdade, elas não vão querer fazer só isso, né? Não vai bastar só, tudo bem, que todo mundo quer vencer, de qualquer forma, mas não vai bastar, né? Então já coloca em crise esse modelo, porque é isso, né? Só essas escolas vencerem já acho que já coloca um pouco em xeque e isso é muito positivo, essa farsa do julgamento técnico, né? Porque é isso, escola de samba é subjetivo, é para a gente ficar depois do carnaval inteiro discutindo, mas eu achei que tal escola levantou mais o público e tal, estava muito luxuosa, mas aquele samba não era bom. Né? Mas tudo bem, a gente faz parte, é isso, você escolhe um júri, tudo bem que a gente, é uma outra conversa também a escolha do júri, né, e está se discutindo, acho que agora, nesse ano, principalmente a questão a partir do Carnaval do Rio, né, foi feito, todos os jurados são brancos, e aí, de novo, repetindo aquilo que eu já falei, eu acho que também no caso do júri, mais importante, claro que é importante ter negros, né, lá, como jogadores, eu defendo isso absolutamente, mas eu acho que mais importante do que ter negros numericamente é ter pessoas que estejam antenados com a cultura negra, que estejam antenados com a cultura... Essa também foi a discussão. Não adianta nada colocar negros, mas para reproduzir o que as escolas de belas artes falam, sei lá, para jogar mestre e porta-bandeira segundo critérios do balé clássico europeu. Não é para fazer isso, né? Porque aí não adianta nada tem que julgar, tem que ser pessoas que entendam que é cultura negra. Uhum. Que vocês tomam. Me desculpe, mas é que veio ao caso, né? Que um dos jurados de comissão de frente do Rio de Janeiro é arquiteto, né? Então a gente cria essas questões, né? Até que ponto, nada contra, um arquiteto consegue entender as nuances de um quesito de dança, né? Então, um farmacêutico que vai julgar um quesito que não é, vamos dizer assim, um farmacêutico julgar uma escola de samba, essas questões que também foram colocadas dentro dessa meritocracia que existe do julgamento, que não é só lá, né? Aqui também existe nesse sentido. Mas essa questão tem um outro lado também. Eu vi, tem uma jornalista negra que chama Bia Chaves, lá, ele é um pessoal agora que tem tem um blog também, está fazendo um esforço aí de também fazer uma outra linha aí de imprensa que discute de crítica, de conversa sobre o carnaval, e assim, são negros, né? E ela apontou uma coisa que eu acho que é muito importante também, que tem essa questão, a gente pode discutir essa questão da formação também, porque eu acho, é uma questão pertinente, mas eu acho que ela tem as duas faces também, porque eu acho que a pessoa, ela pode entender muito de carnaval e ter uma formação, então eu acho que assim, a pessoa ser farmacêutica e julgar a bateria, por exemplo, eu não lembro o que ela julgou. Eu acho que tudo bem, se ela entender de bateria, porque ela pode ser, né, pode ser farmacêutica e entender de bateria, gostar muito de escola de samba, eu acho que isso que é fundamental. Eu acho que tem uma questão que é fundamental, que também a gente discutir, eu acho que tem sido menos discutida, e se fossem negros, né? E se a gente tivesse um negro arquiteto julgando, sei lá, comissão de frente? Será que existe essa possibilidade? Né, no julgamento tanto em São Paulo quanto no Rio, né? Porque para a gente de julgador, aí sim, aí eu tenho que ter doutorado, tem que ter pós-doutorado em dança, eu não tenho nem a oportunidade de tentar disputar uma vaga lá para julgar. Agora, se o cara é branco, basta ele talvez se mostrar, dizer que ele é especialista, dizer que ele gosta, né? Então a gente tem isso também, né? Esse lado. É não ter medo, né? Essa que eu sempre falo, é não ter medo de ser julgado, né? Quando você cria o medo de ser julgado, você cria medo nas pessoas que podem te julgar. Então você vai para caminhos que são mais confortáveis. Isso em qualquer lugar, seja Rio, São Paulo, Vitória, qualquer lugar que for, isso vai acontecer. Uma última pergunta que eu sempre faço é exatamente o que tem de Glelson
dentro dessa pesquisa, né? Não o Glelson arquiteto, mas o Glelson sambista, né? Porque a gente sabe que é difícil uma pessoa do mundo, né, do universo do carnaval, adentrar em qualquer programa de, seja iniciação científica, mestrado, doutorado, especialização, estudar carnaval, né? Uma coisa muito simples. O quanto de Glelson tem nessa pesquisa de dissertação e na que você está fazendo atualmente, né? Esse Glelson sambista, né? Onde ele aparece, né? Qual foi a importância dele para que esse trabalho acontecesse? Eu acho que todos nós pesquisadores, acho que a gente está sempre escrevendo um pouco, a gente está sempre falando da gente, né? No fim das contas, querendo conversar com os outros sobre a gente, tentar achar coisas em comuns, e eu acho que essa pesquisa era muito, eu tinha muita vontade, eu cada vez mais fui ficando com vontade de falar sobre aquele ambiente que eu estava vivenciando, o ambiente de uma escola de samba, um ambiente onde eu tinha contato com diversas reflexões, né? Desde de como a gente se organiza, assim, questões que são questões pessoais, não sei se pessoais, né? Porque eu acho que é principalmente de grupo, mas questões de como que a gente vive numa cidade, né? Acho que fundamentalmente, as questões fundamentais, né? Como que a gente se organiza, como que a gente conversa, porque a gente, você sabe como é, né? A gente está todo tempo brigando e também ao mesmo tempo construindo coisas juntos enfim, eu queria falar sobre isso. Então, eu acho que tem, nas pesquisas, acho que fundamentalmente, acho que tem sempre a vivência do pesquisador, né? Eu queria falar das minhas aflições, né, das angústias, mas falar também acho que da felicidade, acho que principalmente, né? Da felicidade de estar nesse ambiente que é tão rico de possibilidades, né? Principalmente de estar nesse ambiente e de estar muito feliz, né? Nesse ambiente. Eu acho que é isso. Eu acho que isso que tem acho que nas minhas pesquisas o que tem de Glelson, eu acho que é isso. Acho que é uma pessoa que é muito entusiasmada para falar do ambiente das escolas de samba. Toda vez que eu ouço o que você disse, eu lembro que na PUC eu era chamado, e as pessoas não sabiam o meu nome, né? Elas falavam, é o menino que fala de carnaval, né? Então é o estigma que a gente adquire aqui em São Paulo, até por várias questões, né? Mas acho que ficou bem claro aqui que pesquisar carnaval em São Paulo não é uma coisa muito simples, como a gente tem no Rio, tem grupos, tem vários pesquisadores ali, inclusive orientadores, né? Aqui em São Paulo Sim. A gente tem 2 orientadoras que são especialistas em carnaval, você tem a Olga, você tem a Zélia, que já estão numa idade avançada, infelizmente a gente não vai ter elas para sempre, né? Então fica exatamente essa questão que São Paulo a pesquisa do Glelson, várias outras pesquisas são de resistência mesmo para contar algo, né, sobre o Carnaval de São Paulo, que está sempre ainda em zonas de atualização de pesquisa, de novos pesquisadores. E acho que interessante trazer você aqui é mostrar que é possível pesquisar carnaval de outra maneira, de uma outra perspectiva, num curso que em tese não é óbvio, mas que, como deu para perceber aqui, dá para você que é arquiteto ou que está na área de urbanismo, percebeu que dá para fazer muita coisa aí pesquisando carnaval numa área que em tese pode ser vista na sociedade como técnica, né, com uma outra perspectiva. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quem sabe volta nas próximas oportunidades, outras questões. A gente vai ter aqui no próximo semestre uma série que a gente vai falar de bairros, né, a importância dos bairros para o Carnaval de São Paulo. Quem sabe você não volte aqui para falar de Zona Leste, né? Quem sabe. Eu falo quem sabe, porque eu não sei se também vai ser no próximo semestre, pode ser em outro, mas isso vai acontecer. Foi um prazer recebê-lo aqui, Glelson. Onde você está? Se tem outros trabalhos vindo por aí? Onde encontrá-lo por aí? Bom, como você disse no começo aí, né, dessa parte de pesquisa eu faço parte desde 2016 do Lab Dias, né? O Lab Dias ele foi fundado como Lab Raça dentro da FAUSP, mas por conta das nossas pesquisas
se voltavam mais para questões da cultura negra e da produção de conhecimento, né, no contexto da diáspora, né, do que de relações raciais. Então, a gente achou adequado, no ano passado, fazer essa mudança de nome do laboratório para Labdias, e aí também tem uma homenagem ao Abdias do Nascimento. E então o Labdias tem site, tem essa maneira de encontrar, e aí eu aproveito para fazer o merchan aqui, né, convidar todo mundo tem Instagram também, mas aí pelo Instagram você chega no site, mas dá uma olhada nas pesquisas lá, acho que tem as minhas pesquisas aí sobre samba, mas tem outros temas interessantes também, cultura negra e cidade. E também eu também atuo como carnavalesco, né? Tenho tentado atuar. Em 2022 eu não trabalhei em nenhuma escola, agora esse ano eu estou voltando para a Camisa 12, então também encontro o Glelson aí atuando no carnaval aí de novo. Então encontra no Barracão, né? Depois mais para frente. E é isso. Pesquisando também, tô aí. Agora, para falar, a pesquisa que eu estou fazendo atualmente, o título o título não, o tema, né? Mas é o sambódromo do AMB, né? Eu estou pesquisando o projeto do sambódromo. E aí, nesse contexto também, eu estou atualmente, né? Pelo menos eu estou me voltando para os lugares de desfile antes do sambódromo. Uhum. São os então, parentes de pesquisa. As pessoas me encontram pelos arquivos aí também. São os parentes de pesquisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Foi um prazer novamente recebê-lo. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, no Twitter, no Facebook, e aqui no YouTube, não deixe de comentar e compartilhar, caso você ache interessante também. É isso, gente. Até a próxima. No próximo episódio a gente vai falar do desfile da Tom Maior de 2016, sobre Milton Nascimento. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.